Sabrina Souza, vamos falar agora de um assunto que tem tomado as redes sociais e, claro, a curiosidade das pessoas. Porque nos últimos meses, uma tendência curiosa ganhou espaço nas redes sociais, nas vitrines e até mesmo em consultórios. Os bebês reborn. São bonecos ultra realistas que imitam com perfeição os recém-nascidos, com peso, textura, aparência, que lembram um bebê de verdade e vem despertando fascínio em crianças, colecionadores e também em adultos que buscam neles uma forma de conforto emocional. Pois é, Matheus, um assunto também que preocupa. Mas o que há por trás desse fenômeno? Quais fatores psicológicos explicam essa ligação afetiva tão intensa com um objeto inanimado? Para nos ajudar a compreender melhor esse universo, nós recebemos hoje, aqui no Jornal da Manhã Patos, a psicóloga Lorena Moser, que vai analisar a febre dos bebês reborn sob uma perspectiva psicológica. Lorena, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite aqui do jornalismo da Jovem Pan Patos. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema que assusta um pouco, né, a maioria das pessoas. Lorena, é um prazer reencontrá-la agora aqui na Jovem Pan Patos, no Jornal da Manhã. E, Lorena, já começo a te perguntar, o que causa a pessoa, o que leva alguém a se apegar tanto emocionalmente a um boneco como o bebê reborn? É interessante porque se a gente for avaliar questões desse bebê reborn num sentido terapêutico, existem, né, algumas práticas em que ele é, sim, muito útil. No entanto, o que a gente tem visto, né, e provavelmente isso vai continuar crescente, é uma dificuldade mesmo de lidar com o real, né, com o outro, e uma objetificação, né, do outro. Quando a gente se relaciona com um bebê, né, um ser inanimado, ele não tem como te dar uma resposta nem positiva e nem negativa. Então, isso isenta a gente de mal-estar que provavelmente a gente teria numa relação com um ser humano, né? A gente transforma um boneco com vida real, e aí me lembra o Gepeto, né? Sim. O Gepeto, sim. Que é um conto, né? Um conto de fadas, então é fantasia. E aí a gente percebe que essa história lá do Gepeto com o Pinóquio, ela tem se repetido hoje nos dias atuais, né? Uma fuga, muitas vezes, da realidade. Pois é, esse fenômeno é mais comum entre algum público específico ali que você tenha percebido, Lorena? Adulto, a gente vê que principalmente são adultos, né? Sim. Idosos também estão nessa pegada aí dos bebês reborn, ou pessoas que sofreram perdas. O que você tem sentido? Ele tem uma indicação terapêutica para idosos e pessoas que sofreram uma perda, né, um aborto de um filho. No entanto, né, a gente tem que avaliar por quê. Esse boneco para a gente trabalhar com o público, né, feminino que perdeu um filho ou teve um aborto, ele pode ser perigoso no sentido de que é um objeto transicional, né, que ele pode levar a uma dependência emocional. Por quê? Todo aquele afeto que a mulher tinha em relação ao filho, ele vai se direcionar a esse bebê. E quando você fala que tem uma função terapêutica, isso é passado pelos profissionais? Sim, isso é trabalhado por muitos profissionais, né, da área da psicologia. E em idosos, trabalhar muito essa questão da demência, né, e às vezes um processo de solidão. E com crianças, de fato, para gerar um movimento de empatia, né? Aquele cuidado, aquela responsabilidade com alguém que está sob os seus cuidados. E com essas mulheres enlutadas, né, de algum modo, que tem um vazio ali emocional, como uma transição, né? Um boneco que dê ali a oportunidade dela fazer a transição. Nesse caso, eu acho perigoso e precisa ser acompanhado de perto para que não gere, né, a dependência emocional. Tá certo. Estamos conversando com Lorena Moser a respeito sobre os bebês reborn, que tem ganhado a mídia e gerado bastante curiosidade, principalmente. Lorena, do ponto de vista emocional, qual que é a diferença entre uma criança que brinca com bonecas e crianças que brincam com esse bebê reborn? Porque
podemos dizer que a grande maioria vai querer algo mais realista. Sim, é interessante, né, Matheus, porque hoje há uma inversão. As crianças, elas não estão muito relacionadas com bonecas, elas estão mais no celular, né? Então, o adulto está com a boneca e a criança está com o celular. Olha que interessante, né? Uma criança, ela vai dar preferência ao celular do que a brincar com uma boneca, seja ela realista ou não. E aí a gente vê adultos que talvez possam estar, de algum modo, infantilizando a vida adulta para não se responsabilizar, né? A gente percebe que essas pessoas que têm o bebê reborn, elas não têm filhos, né? Filhos no sentido ser humano, né? Ser vivo. E eu acho que uma outra associação, porque a gente vem evoluindo nesse sentido, né? Que a maternidade, ela não tem sido algo que as pessoas, elas têm esse desejo. E a gente vem nos pets, né? Que mãe de pet, agora a gente tem, né, essa questão da mãe do bebê reborn, entendendo que o pet é um ser vivo, né? O que faz com que ele possa estar te dando um retorno, né? Uma reciprocidade, porque quando você chega em casa, né? Eu me considero mãe de pet, quando você chega em casa, tá lá te esperando naquela alegria, né? Então existe uma troca. Agora, um bebê, né, reborn, um boneco, qual é a troca que ele proporciona para você, né? É um vazio? É sobre isso que eu quero saber de você, Lorena, esses impactos negativos da saúde mental, no impacto tanto da criança, do jovem, do idoso. Já, depois do nosso intervalo, a gente continua com esse tema. Hoje é de volta com mais informações aqui no seu Jornal da Manhã. Patos, agora 7h59. Repita. 7h59. Estamos de volta e seguimos hoje com a psicóloga clínica Lorena Moser falando sobre a febre dos bebês reborn e sobre a ótica da psicologia. Antes de irmos para o intervalo, Lorena, eu deixei no ar a pergunta: qual é o impacto negativo de termos esses bebês para os mais diversos públicos, as mais diversas faixas etárias, no efeito negativo? Ele pode gerar, né, um isolamento, porque a pessoa, ela passa ali a cuidar mesmo, né, e a se dedicar com uma intensidade muito grande, então gera um isolamento social. Tem a questão, né, da idealização, da fantasia. Então, o real e o ideal, ali naquele momento, eles se confundem. E muitas vezes a pessoa, ela não consegue entender, né, esse limiar entre o real e o ideal, entre o real e a fantasia. Então, é um limiar muito tênue, né? Além de existe um cuidado e um afeto que ele é direcionado para um boneco que não traz, né, o retorno para você. Então, é unilateral. Ele pode não trazer afetos negativos, mas ele também não consegue te trazer afetos positivos, né? Em um mundo em que a maternidade está caindo em desuso, né, por vários fatores, a gente percebe que pode ser uma substituição patológica, né, da maternidade. Sem dúvidas. Lorena, a gente estava até comentando aqui, né, enquanto estava no intervalo, nas redes sociais a gente vê de tudo, né? Tem pessoas famosas com bebê reborn, tem pessoas desconhecidas também fazendo uso aí desses bebês. E ainda ontem, né, eu acompanhei um vídeo de certo humor, né, que seria aí de uma pedagoga querendo abrir uma escolinha para bebês reborn. Olha isso. Será que essa moda pega, hein, Lorena? Olha, eu tenho receio, porque, de fato, é algo crescente, essa dificuldade, essa fuga da realidade, né? Porque a gente quer evitar sofrimento a todo custo. E isso acaba reforçando essa ideia, né, do robô, essa ideia, daqui a pouco, provavelmente, né, vão arrumar uma forma deles falarem. E isso vai dificultando cada vez mais, porque viver, existir, pode gerar, né? E vai gerar sofrimento, vai gerar risco. Agora, qual é o risco que você tem com um bebê reborn? Ele não adoece, ele não chora, ele, enfim, obedece. Você tem a capacidade de ter o controle, né? Ali está tudo sob o seu controle. Então, pessoas que são muito ansiosas e, às vezes, obsessivas, elas se relacionam com esse boneco
boneco, porque ele lhe dá essa opção de controle. E um filho, né? Eu falo que um filho, ele é... a gente não tem controle sobre ele, né? Até determinada idade, talvez, mas depois, principalmente adolescentes, né? Pois é, mas no ponto emocional, né? A pessoa dá tudo de si ali para o bebê e recebe o quê, Lorena? Ela recebe um vazio, né? Então, é um objeto que a gente fala sobre a gente querer preencher os nossos vazios. E aí tem pessoas que preenchem das mais variadas formas, né? E isso é uma forma de tentar preencher esse vazio existencial, esse sofrimento profundo, dores e perdas não elaboradas, né? Só que, né, ao longo do tempo, isso pode se tornar realmente algo que vai gerar um prejuízo muito maior. Por quê? A vida é sobre relação, né? Mutualidade, troca, e ali você tem uma relação unilateral. Lorena, a gente está falando sobre os bebês reborns, estou fazendo a minha anotação aqui, que você tocou num ponto importante, que é sobre relação. Enquanto eu estava em outra emissora, na NTV, que tem um extremo respeito, eu acompanhei, fiz uma reportagem de uma mulher que casou com um boneco, e depois ela acabou tendo filhos, e isso acabou indo para a rede social, e virou-se, no meu ponto de vista, uma novela para TikTok e para as redes sociais. Os bebês reborns podem estar sendo levados para este lado como uma validação emocional, uma validação social? Com certeza, Matheus. É uma forma da gente viver aquilo, né, que muitas vezes a gente deseja e que socialmente é cobrado, que é a maternidade, né? As pessoas perguntam, nossa, mas você não vai ter filho? Nossa, mas quando você vai ter filho? Que às vezes se torna até uma pressão, e que o bebê reborn, ele vem, né, dar respostas sociais para pessoas que realmente cobram isso. Então, é uma relação que ela pode ser, sim, muito patológica, e é o cuidar de um objeto, né, inanimado, que, na verdade, a gente reflete sobre, será que não é essa pessoa que precisa de cuidado? Então, eu estou cuidando daquele bebê, eu estou dando o que me falta é esse cuidado que eu não estou recebendo? Ô, Lorena, e pra gente fechar então, que orientações que você daria aí para quem tem um bebê reborn ou convive com alguém que tem, para que esse vínculo seja saudável e equilibrado? Olha, eu acho difícil a gente generalizar a relação, né, do indivíduo com esse bebê reborn. O ideal é que realmente haja um acompanhamento psicológico, que assim é possível entender de que nível de vínculo a gente está falando, de que nível de projeção a gente está falando, e o quanto a fantasia ela está se confundindo com a realidade. A partir disso, as intervenções vão surgindo. Então, via de regra, pode ser patológico e pode não ser patológico, né? Tem que avaliar individualmente. Lorena Moser, aqui contribuindo com a gente no Jornal da Manhã Patos. Lorena, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, participação aqui no nosso jornal. Te esperamos em breve para falarmos mais de outros temas. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Lorena. Ótimo dia. Eu que agradeço.